Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tô aqui de uniforme, porque eu tô gravando esse vídeo antes de trabalhar. Por isso que eu não estou muito bonita, eu só passei protetor solar. Como vocês, assim, que me seguem no Instagram, eu sempre tô falando por lá, protetor solar é muito importante, já que esse vídeo aqui vai ser sobre conversa mais feminina, vai ser mais eu e vocês, então assim, já uma diquinha, sempre passem protetor solar, porque a pele agradece demais. Eu tinha muitas manchinhas antes, e aí desde que eu comecei a passar protetor solar, a minha pele ela tá limpando, tá ficando bem melhor. Então é uma dica aí, passem protetor solar diariamente, porque é muito importante, tá bom? No vídeo de hoje, como eu já meio que falei aqui, vai ser o Papo Calcinha. Eu pedi lá no Instagram que vocês me fizessem perguntas pra eu poder responder aqui, até pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, se você não me segue, se você não me fez pergunta lá, vai lá agora, já começa a me seguir. Vai estar aqui na descrição o link do meu Instagram, então já vai lá e começa a me seguir pra gente ficar mais íntimas, tá bom? Eu coloquei aqui no papel as perguntinhas porque eu gravo pelo celular, né, gente? Eu ainda não tenho, assim, uma câmera, quem sabe futuramente, mas eu gravo pelo celular. Então eu anotei no papel as perguntas que eu achei mais interessantes e vou ler aqui pra vocês. A primeira pergunta é assim: de onde surgiu a ideia de fazer o seu Insta aberto e postar vídeos, tipo digital influencer? Eu sempre gostei de estar assim, conversando com as pessoas, tentando ajudar elas de alguma forma, dando a minha opinião, dando dicas, enfim. Então, eu já tinha essa vontade de ter um canal no YouTube, enfim, de começar assim, por meio da internet, ajudar as pessoas. E aí, eu não fazia isso antes porque eu tinha medo de não conseguir, das pessoas falarem mal, das pessoas me julgarem, enfim. E isso, depois que, tipo assim, eu amadureci mais a ideia, eu pensei, gente, de qualquer forma, por mais perfeita os meus vídeos, por mais que eu me dedique 100%, sempre vai ter pessoas que vão te criticar, sempre vai ter pessoas que vai tentar estragar o seu sonho. Então eu falei, quer saber? É minha vontade, então eu vou fazer e não importa a opinião das outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a falar lá no Instagram, que eu comecei por lá, né, tipo, conversar com vocês diariamente, enfim, dando dicas. E aí quando eu comecei a transição, eu falei que eu queria a transição e o casamento, né? Quando eu comecei a entrar nessa fase, eu falei que eu queria guardar isso pra mim, ter de recordação pra mim, mas também ajudar outras pessoas que estivessem passando por essa situação. Aí foi, tipo assim, o meu pontapé inicial, sabe? Pra começar. E aí foi quando eu criei o canal, e aí o meu Instagram era solicitado antes, né? Era privado. E aí eu abri, e foi quando tudo começou, e eu estou amando todo o desenvolvimento, todas essas pessoas que estão aqui comigo. Eu não imaginava que iria crescer, que poderia realmente dar certo, mas tá dando certo, eu tô me dedicando e eu estou amando, gente, estou amando muito. Próxima pergunta: como foi a sua reação após a primeira relação com o seu marido depois de casada? Gente, eu sei que, tipo assim, é uma pergunta que várias pessoas fazem, né, enfim. É uma pergunta realmente, tipo assim, muito assim. Mas assim, gente, no primeiro dia do casamento, a gente não teve relação, porque a gente foi dormir, já era 4 horas da manhã, mais ou menos, e a gente tinha o voo pra viajar pro Rio, que a gente tinha que estar no aeroporto por volta de 7 horas da manhã. Então a gente, tipo assim, não teve relação porque, gente, a gente tava mortos do casamento. Todo mundo que tá aí nessa fase antes do casamento acha que, ai meu Deus, a lua de mel. Mas, gente, a maioria das pessoas que eu conheço realmente fala que a primeira noite nunca é a noite de núpcias, né? A noite que acontece alguma coisa, porque realmente a gente tá cansado. Quem vai viajar ainda tem o desgaste da viagem. Então a gente não teve na primeira noite. Quando a gente chegou no hotel, a gente dormiu lá no Rio de Janeiro. A gente dormiu bastante depois que a gente foi ter. E assim, gente, foi... quando você tá com a pessoa que você gosta, eu acho que você já se sente confortável, sabe?
E eu e o Caio, a gente tinha intimidade, porque a gente tava namorando há 2 anos, se vendo todos os dias, né? Então, tipo assim, eu e ele já não tinha, assim, vergonha, essas coisas assim. Então, a gente foi ótimo. E eu gostei. Enfim, é isso. Próxima pergunta. Como está a vida de casada? Gente, honestamente, eu achei que eu ia chorar, que eu ia, enfim, ficar triste durante uns dias depois que eu casasse, porque eu sou muito apegada aos meus pais, à minha família. Quem me acompanha lá no Instagram também sabe disso. Mas eu acho que eu sofri tanto antes, porque, assim, dias antes do casamento, eu pensava a respeito e aí eu chorava. Então, eu acho que, tipo assim, eu sou muito ansiosa, então acabou que eu sofri por antecedência. E aí, quando eu, de fato, casei e vim pra minha casa, tinha tanta coisa pra organizar, tanta coisa pra fazer. Eu tô fazendo TCC da faculdade, então acaba que nem tem tempo de você pensar muito, sabe? Então, assim, eu não sofri depois que eu vim pra minha casa. E também porque, tipo assim, a minha mãe, ela mora, tipo, a 10 minutos de carro da minha casa. Então é bem pertinho, eu tô vendo ela, tipo assim, diariamente, tipo, com frequência mesmo, eu vejo ela. Então acaba que não foi aquele sofrimento todo, sabe? E eu tô amando a minha vida de casada. Eu amo a liberdade que eu tenho com o Caio, a nossa intimidade, a nossa amizade. Então, se você tem um companheiro bom, pode ter certeza que a vida de casado vai ser incrível. Próxima pergunta. Já foi assediada? Gente, esse é um assunto que me deixa meio assim... eu acho assédio uma coisa terrível, né? Ninguém merece ser assediado, ninguém merece ser mulher nesse sentido, porque realmente a mulher, ela é muito frágil nesses aspectos e as pessoas não respeitam, né? As mulheres não são respeitadas na sociedade de hoje. Quando pergunta assédio, eu acho que praticamente todas as mulheres são assediadas, desde quando você coloca um short curto e sai na rua pra ir no supermercado e as pessoas ficam buzinando no carro, enfim, essas coisas. Praticamente todas as mulheres já sofrem assédio por aí. E agora um assédio mais tenso que eu já vivi, teve 2, que na loja onde eu trabalho, né, teve um rapaz que trabalhou lá uma época, que ele apostou com outro rapaz que também trabalhava lá, pra saber quem iria tirar minha virgindade. E, sabe, quando eu descobri isso, foi uma coisa muito triste, sabe? Muito triste mesmo, eu fiquei bem mal por conta disso. E esse cara, a gente tava lá no shopping e tal, um dos caras, e ele tentou me agarrar uma vez e, sabe, foi muito triste também. Porque, sabe, quando a gente é mulher é muito difícil, a gente não tem nem a opção de escolha, parece, sabe? Ele não chega nem pra perguntar se a gente queria, né, dar um beijo ou coisa do tipo. Ele simplesmente me agarrou e foi isso. E eu não gosto, gente, eu acho péssimo. Se tem mulher aí que gosta de ser agarrada assim, eu não gosto. Eu acho que a primeira pessoa tem que saber se a pessoa quer e eu não queria. Então, isso não foi bom, foi horrível, foi constrangedor. E o outro assédio que eu sofri foi quando eu já tava namorando com o Caio. E tinha um rapaz que eu já tinha beijado ele algumas vezes, assim. E eu ficava com ele antes, né? E aí eu tava namorando com o Caio, eu não sei se ele não aceitou bem a ideia, ou sei lá. Eu só sei que ele também tentou me agarrar e eu coloquei a mão na frente. Eu coloquei a mão assim, falei que não ia beijar ele e tudo mais. E ele falou que eu e o Caio não ia dar certo, que o Caio não era pessoa pra mim. E isso também foi outra coisa que foi péssimo e foi um certo tipo de assédio também. Por mais que não tenha acontecido nada, mas ele, né, me agarrou, né, gente? Eu só não beijei porque eu coloquei a mão na frente, porque eu empurrei, enfim. Mas foi péssimo. Sangrou quando perdeu a virgindade? Não, gente, eu não sangrei. Doeu horrores, mas eu não sangrei. E, tipo assim, virgindade você tem que... É muito difícil. Todo mundo fala, você não pode ficar ansiosa. Gente, é impossível não ficar ansiosa quando se trata da virgindade, porque é uma coisa que você não sabe, que você nunca experimentou e que vai acontecer. Então, tipo, a ansiedade eu acho que é natural, né? Mas, enfim, você tem que estar com alguém que você gosta, eu acho, pra você se sentir mais confortável, pra que aconteça, né, de uma forma melhor, porque de qualquer forma vai doer. Conta aqui qual foi a sua experiência sobre perder a virgindade, se doeu, se não doeu. Mas pra mim doeu, né? Mas no fim deu tudo certo.
Você toma anticoncepcional? Já pensou em colocar o DIU? Então, gente, eu tomo anticoncepcional, a forma que eu tenho de prevenir, né, é o anticoncepcional. Eu já pensei em colocar o DIU, já fiz os exames, a médica já tinha marcado o dia pra eu ir lá colocar, mas eu desisti, não coloquei, porque eu já tenho problema, que o meu útero ele é introvertido, e isso já afeta um pouco na questão da gravidez e tudo mais, e o DIU, ele, né, é uma forma mais forte de impedir, né? Por mais que não seja, nada é 100% garantido. Mas eu fiquei com medo e aí eu não quis colocar, porque eu quero ser mãe um dia. E aí, se isso for, de alguma maneira, algo de impedir, eu não quero. Até o anticoncepcional eu tomo do mais fraquinho, porque realmente tenho medo de não conseguir ter filhos no futuro. Ediane, fala sobre a sua primeira menstruação. Gente, a minha primeira menstruação foi dia 12 de dezembro de 2012. Foi? Eu acho que foi, mais ou menos isso daí. Eu sei que ou foi 2013. Eu sei que eu acho que eu tinha 14 anos. Foi 2013, eu tinha 14 anos. Eu não menstruei tão cedo, porque a minha irmã, ela tem 12 e já menstruou. Então, eu não acho que eu menstruei tão cedo. E eu menstruei em casa mesmo, né? Eu já tinha conhecimento, a minha mãe, ela é muito aberta sobre esses assuntos, ela conversa bastante comigo. Gente, ignora aqui o forno, mas é porque o armário ainda não tá pronto, tá? Então ignorem ele aí. A minha mãe sempre foi aberta comigo sobre esses assuntos, então eu já tinha conhecimento do que era menstruação e tudo mais, eu saberia o que ia acontecer. Lógico que a gente nunca tá preparada, mas graças a Deus o meu aconteceu em casa, eu tava em casa normal, num dia à tarde, e aí eu fui no banheiro e minha calcinha tava meio marrom, assim, uma cor esquisita. Aí eu já chamei minha mãe, aí ela falou, você virou mocinha, e aí ela contou pra todas as minhas tias, e aí espalhou a notícia pela família inteira, e aí todo mundo já sabia que eu tinha menstruado. Foi isso. Você quer ter filhos? Eu quero. Não sei se eu sei que é egoísmo ter um filho só, porque, não sei, eu acho que é um pouco de egoísmo ter só um filho, mas eu não sei se eu quero ter um ou dois. Eu não quero ter muitos filhos, porque eu acho que hoje a gente vive num mundo muito difícil e, sabe, tá cada vez pior, e eu tenho muito medo de ter muitos filhos e depois não conseguir lidar com eles, ter uma criação boa, ou enfim, sabe, colocar as ideias boas na cabeça deles, pra eles poderem ser pessoas de boa índole, bom caráter. Então, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, a princípio eu quero ter 2 filhos, se não só um, tá bom? Já foi ao ginecologista? Sim, gente, eu já fui ao ginecologista mais de uma vez, já fui várias vezes, porque eu fiz esses exames pra colocar o DIU, enfim. Eu já fui ao ginecologista algumas vezes, eu acho que é muito importante você cuidar da sua saúde, né, enfim, ainda mais porque teve uma época que eu tive corrimento e aí eu fui lá pra saber. Ela falou que é natural, muitas das mulheres passam por isso, né, tem corrimento. É uma coisa que não é de outro mundo e tudo mais. Então eu fui no ginecologista por esse motivo e porque a minha menstruação ela vinha em grande fluxo e muitos dias na semana. Então eu fui lá para ela me passar o anticoncepcional. Foi aí que eu comecei a tomar o anticoncepcional. Não foi nem por conta de quando eu casei. Eu comecei a tomar anticoncepcional antes por conta da minha menstruação, para regular. Tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha. Era toda desregulada e aí eu fui lá e aí ela me indicou esse anticoncepcional, que é do mais fraco, para ele não me causar nenhum efeito colateral. Então, o anticoncepcional que eu tomo, ele nunca me fez engordar, ou enfim, coisas do tipo. Mas eu sei, viu, gente? Eu sei que anticoncepcional, tomar por muito tempo, causa trombose, essas coisas assim, doenças, né? Então, eu e o Caio já tá casado, a gente quer, daqui uns 3 anos, mais ou menos, ter filhos, então eu já vou começar a parar de tomar aí nessa época. Então, não vai ser muito tempo mais tomando, já que eu comecei a tomar no final do ano passado, retrasado, sei lá. Maior constrangimento na hora H. Ai, gente, não sei, é muito pessoal essas perguntas. Mas deixa eu pensar. Eu vou contar 2 casos, assim, que aconteceu. Que foi na lua de mel, que a gente tava lá no Rio, né? E aí eu e o Caio praticamos o ato e tudo mais. E tipo assim, eram todos os dias. E aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, para, não sei o quê. Porque, tipo assim, quando você faz muitas vezes, né, ela começa a arder. Pelo menos a minha começou a arder, enfim. E aí eu não tava dando conta mais. Aí eu falei pro Caio, amor, não consigo mais, vamos dar uma pausa. E aí foi isso. E a outra vez que teve um constrangimento foi
agora, essa semana, porque no início dessa semana, ou no final da semana passada, eu não sei. Enfim, que a gente foi pra fazer, e aí começou a arder muito, eu não consegui, e aí foi quando eu descobri que eu tava com um machucado, ou sei lá, uma infecção, eu tô com alguma coisa, e eu tô fazendo tratamento já com medicação. Que calor! E aí a gente foi fazer, e aí eu não consegui, porque doía, ardia muito, e aí foi quando eu fui ao médico, enfim, descobri que eu tô com infecção urinária, mas que eu tô com alguma coisa também que tá ali machucando ela, que provavelmente é alergia, porque eu não usava sabonete íntimo, e aí eu usei um lubrificante também, e foram as duas únicas coisas que eu usei que, tipo, eu não tenho costume de usar, e aí eu usei essas duas coisas, e aí já aconteceu isso, então eu acredito que eu dei alergia de um dos dois, e aí o médico pediu pra eu não passar nada e só lavar com soro fisiológico até que passe a dor. E aí eu fui tentar fazer, né? E aí eu comecei a chorar porque doía muito e o Caio ficou desesperado, tadinho. Mas enfim, coisas que acontecem, né? Não sei se já aconteceu com alguém aí, mas depois que você é casado, acontecem esses tipos de coisa aí que é meio constrangedor, mas que faz parte da vida. E eu já não sou muito boa, né, gente? Parece que tudo é bugado na minha pessoa. E a última pergunta, não menos importante, que eu coloquei aqui, que perguntaram qual que é o meu método de depilação. Gente, a princípio, quando eu comecei a me depilar, eu depilava com cera, né? A minha mãe me levou na mulher onde ela depila, que minha mãe depila com cera, e aí eu depilava com cera mesmo, só que pra depilar com cera você tem que deixar crescer uma quantidade boa, né, do cabelo, pra conseguir a cera puxar esse cabelo. E aí eu não tenho paciência pra esperar, porque vou vendo o cabelinho, já vai me dando agonia, eu já quero tirar. E aí eu parei de depilar com cera e comecei a depilar com gilete. E aí eu depilo com gilete atualmente e futuramente, quando eu tiver melhor de situação financeira, porque agora a gente tá arrumando comprar o pacote de depilação a laser e quero depilar tudo a laser, porque eu não quero cabelos. Eu tenho agonia de cabelos. Em mim, tá, gente? Não nas outras pessoas. Porque o Caio mesmo, ele tem um monte de cabelo nas pernas e tudo mais, mas eu tenho agonia de cabelo em mim mesma. Então eu quero depilar tudo a laser pra não nascer mais. E eu acho que é a melhor forma, porque também clareia e eu sou morena. E aí quando eu depilo vai ficando escuro a minha axila e aí eu já quero depilar a laser pra poder clarear também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre mim. Deixem aqui nos comentários algumas das experiências de vocês também pra eu ler, pra gente se conhecer. Eu quero que isso aqui seja realmente um bate-papo, calcinha, não só eu falando e vocês escutando. Um bate-papo mesmo. Então, deixem o seu like. Se inscrevam aqui no canal, que é muito importante. Vamos fazer essa família crescer, gente, porque eu tô tentando me dedicar, então eu espero que vocês me ajudem. Compartilha com os amigos de vocês, pra eles seguirem também, pra eles compartilharem com os outros amigos deles, e aí a família só crescer. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!